Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amados irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, Santa Rita, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a Igreja no mundo inteiro celebra a solenidade de Pentecostes. E esta solenidade se reveste de uma importância muito grande. Primeiramente, marca o fim do tempo pascal. Nós iniciamos há 50 dias atrás, no domingo da ressurreição, esse tempo forte, o tempo pascal. E ele se encerra no dia de hoje. Amanhã, nós celebraremos a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, e já é tempo comum, já encerrou-se o tempo pascal. Quando nós olhamos para a liturgia, a gente precisa talvez buscar no Antigo Testamento alguns tópicos para entendermos melhor. Primeiramente, a questão das festas. Não vamos citar aqui todas, mas lembrar, lá no livro do Levítico, Deus manda que se faça algumas festas e que se celebrasse com grande solenidade, 8 dias. E nós podemos então enumerar lá que são festas judaicas, festas do judaísmo. Então nós temos lá a Páscoa. Então a gente diz Páscoa dos judeus ou Páscoa judaica, que celebra a libertação da escravidão do Egito. Ou seja, um Deus libertador. Então, os judeus celebram a Páscoa judaica, e a Páscoa judaica significa celebrar a libertação da escravidão do Egito. Mas lá nesse livro também, Deus diz, para que depois da festa da Páscoa, se contasse 7 semanas. E depois das 7 semanas, no primeiro dia, depois das 7 semanas, 7 vezes 7, 49, próximo dia 50, então, ou seja, o 50º dia depois da Páscoa, se celebrasse a festa das colheitas. Ou também, como eles vão chamar por causa dessa semana, a festa das semanas. E também vão chamar de Pentecostes, porque 50 dias, penta se remete aos 50. E o que é que eles celebravam nesta festa? Justamente a colheita. Então, como nós cristãos, e nós devemos lembrar que Jesus era judeu, então Jesus celebrava a Páscoa judaica, e lá na Semana Santa, vocês lembram que coincidiu com a prisão de Jesus, aquele final de semana era a Páscoa judaica. Então Jesus, ele vai ressuscitar no contexto da Páscoa judaica. E é por isso que nós falamos Páscoa da ressurreição. Então nós cristãos, quando celebramos a Páscoa, não é a libertação da escravidão do Egito, mas é a Páscoa de Jesus Cristo, a Páscoa da ressurreição, a libertação do pecado. E aí também nós pegamos aí a carona para chegar em Pentecostes. E aí nós não vamos celebrar a colheita, mas nós vamos celebrar o derramamento do Espírito Santo de Deus. E esse derramamento do Espírito Santo de Deus, que nós celebramos, ao olharmos para o livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos remete aos 50 dias. E aqui é bom também nós voltarmos lá no Antigo Testamento e lembrarmos de uma passagem que todos vocês conhecem, da Torre de Babel. Se não conhecem, vai procurar saber, né? Então, lá na Torre de Babel, o que aconteceu? Falaram várias línguas também. Mas acontece que lá no episódio da Torre de Babel, o espírito que movia aquelas pessoas não era o Espírito de Deus. Era o espírito do orgulho, era o espírito da autossuficiência, era o espírito porque eles achavam que podia ser igual a Deus. Vamos fazer uma torre que nós vamos chegar no céu igual a Deus. Era o espírito da confusão, da discórdia,
da divisão. Então ali houve uma grande confusão, ninguém se entendia e tudo ruiu. Diferentemente aqui dos Atos dos Apóstolos, porque aqui não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que, falando línguas diferentes, são povos e nações diferentes, mas eles se entendem. E por que é que eles se entendem? Porque existe uma linguagem universal, e a linguagem universal é a linguagem do amor. Essa linguagem qualquer um entende. E é por isso que a gente diz, o Espírito Santo, ele é o amor do Pai e do Filho para com todos nós. É o amor entre o Pai e o Filho, o amor do Filho para o Pai, do Pai para o Filho, e deles para, junto com a Trindade, toda a humanidade. Então a gente pode dizer, o Espírito Santo de Deus é o amor de Deus derramado em nossos corações. A primeira carta aos Coríntios que nós estamos lendo hoje, o apóstolo Paulo vai falar que ninguém reconhece Jesus como Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Ele vai dizer que nós formamos um corpo onde somos membros e Cristo é a cabeça. E se a gente prosseguisse na leitura, chegando ao capítulo 13, todos vocês conhecem, já ouviram, e é cantado em verso e prosa por todo lado, o hino do amor. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, se você fizer jejum, se você fizer milagres, se você fizer curas, se você vender tudo que você tem e dar para os pobres, se não tiver amor, não tem valor algum. É o apóstolo colocando, então, ou seja, sem o Espírito Santo isso não tem valor algum. O que motiva você tem que ser o amor de Deus. Isso nós não podemos perder de vista. É o amor de Deus que vai nos impulsionar, que vai nos direcionar. E aqui a gente lembra, nós precisamos aprender a ser íntimos do Espírito Santo de Deus. Não é ser intimista, não é ter intimismo, porque isso está errado. Aquelas pessoas que acham que é dona do Espírito Santo, que é só dela, é só meu, Espírito Santo aqui, não, não é isso não. Ter intimidade com o Espírito Santo é poder conversar com o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito Santo é não esconder nada, até porque não tem como esconder. É abrir o coração, é não ter medo. As pessoas das quais nós somos íntimas, nós não temos vergonha, nós não temos medo delas, de abrir o nosso coração. Vocês com certeza já ouviram falar, eu acho tão bonito, né? Quando acorda de manhã, porque eu não concebo a ideia de que possa haver, de que possa existir um cristão católico que não invoque o Espírito Santo todo dia. Porque toda oração que nós fazemos, como é que a gente deve começar? Vinde Espírito Santo e enchei os corações. Ué, estou invocando o Espírito Santo. E que bom se nós ao acordássemos de manhã, pudéssemos ser íntimos do Espírito Santo. Vocês já ouviram isso, né? Acordou de manhã, bom dia Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer junto hoje? Você está dizendo que você não vai fazer nada sozinho. Tudo que você vai fazer junto com o Espírito Santo. Então quando você for fazer coisa errada, você lembra que o Espírito está com você, você não faz. As decisões que nós tomamos na nossa vida, a maioria das decisões, nós nos deixamos levar pelos nossos impulsos humanos. Nós não consultamos o Espírito Santo para saber, me manda uma luz, me dá um direcionamento, se eu devo ir para cá, se eu devo ir para cá, se eu devo ir para cá, se eu devo comprar, se eu devo vender. Tem uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos que eu acho tão bonita, onde Pedro tinha que decidir uma questão junto com os apóstolos, e ele diz assim, nós quem? Os apóstolos, nós e o Espírito Santo decidimos. Olha que bonito, nós e o Espírito Santo decidimos. Eu fico pensando, os casais que decidissem se casar, né, chegasse e dissesse assim, nós e o Espírito Santo decidimos casar. Quer dizer, essa decisão de casar foi tomada sob a luz do Espírito Santo. Mas não, a gente faz tudo o contrário. Aí depois, quando dá errado, a gente corre atrás do Espírito Santo.
Então que a gente possa, nesta solenidade de Pentecostes, lembrar dessas coisas. Como é bom lembrar disso. Essa palavra, ela tem um significado para a igreja importantíssimo, desse derramamento em nossos corações, para lembrar que Pentecostes não foi um evento histórico que ficou lá atrás na história. Não. O Pentecostes na igreja, ele é perene. O Espírito Santo continua a ser derramado todos os dias em nossos corações. Todos os dias. Então, quando batiza, se pede o Espírito Santo para a criança. Quando é crismado, se pede o Espírito Santo. Aqui na missa, daqui a pouco o padre vai para a transubstanciação, mandai vosso Espírito Santo. Todas as orações da igreja se envolvem a Trindade, porque o Espírito Santo é pessoa da Trindade. E que bom então nós entendermos isso, para a gente não achar que o Pentecostes aconteceu lá e acabou. E a prova disso é o próprio Evangelho. O Evangelho vai dizer no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo. O Evangelho não está falando de 50 dias depois. O Evangelho está dizendo no primeiro dia, no dia que Jesus ressuscitou, o domingo, ele já foi de tarde lá no cenáculo. A palavra de Deus está dizendo, ao anoitecer do primeiro dia. E como é que a gente sabe que é o primeiro dia da semana? Porque é domingo. Como é que a gente sabe que é o dia que ele ressuscitou? Porque se a gente continuar lendo o Evangelho de João, vai dizer assim, 8 dias depois, quer dizer, o segundo domingo. E aqui então Jesus entra e diz o quê? A paz esteja convosco. E a palavra de Deus diz que Jesus sopra sobre eles, sopra, e diz, recebei o Espírito Santo. Ali era Pentecostes para eles. Eles já estavam recebendo o Espírito Santo. E naquele momento Jesus dá um mandato para eles, apóstolos, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, a quem não perdoarem, eles serão retidos. Jesus está ali instituindo o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Tem gente que fala que foi a igreja que inventou, foi o Papa que inventou, vai ler Bíblia. E ali, os apóstolos depois transmitem para os seus sucessores, que são os bispos, e os bispos delegam para os padres, para que possam atender confissão. Nenhum padre pode atender confissão se não tiver delegação do bispo. Olha que coisa séria. Então, meus irmãos, esse evangelho está mostrando que Jesus já está ali a soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, para que eles possam perder o medo, criar a coragem e sair para a missão. Uma outra coisa importante, quando acontece a encarnação do Verbo, a gente diz assim, o Espírito Santo desce do céu e entra no seio da Virgem Maria e gera Jesus. Em Pentecostes, este mesmo Espírito Santo desce do céu, mas agora ele não entra no ventre de Maria, ele entra no ventre da igreja, que é a esposa de Cristo, e gera Cristo em nós. Olha que bonito. O Espírito Santo desce agora. Como lá na encarnação. Lá ele gerou Jesus no seio da Virgem Maria. Agora ele gera Jesus no seio da igreja. Ele gera Jesus em nossos corações. E nós precisamos do Espírito Santo. Não pensem vocês que a gente consegue sem. Tudo que nós fizemos para o reino de Deus é por graça do Espírito Santo. E se nós olharmos ao longo da história, nós veremos Abrão. Abrão era um homem de posses, era um homem rico. Por que é que ele deixou tudo e foi para uma terra que ele nem sabia onde que era? Porque o Espírito Santo guiou. Se não fosse o Espírito Santo, ele não ia não. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, aceitar ser a mãe de Jesus, se não fosse por ação do Espírito Santo, a Virgem Maria dizer, eu vou cuidar da minha vida. De onde vem a força de Sansão? Não é do cabelo não, é do Espírito Santo. De onde vem a astúcia de Judite, as profecias de Isaías? De onde vem a unção de Davi? Os mártires da igreja, por que fizeram tanto, deram a vida, morreram? Por causa do Espírito Santo que habitava em seus corações. Porque se não fosse o Espírito Santo, o povo de Deus não estava fazendo o reino de Deus acontecer, estava cada um correndo atrás da sua vida, cuidando do seu particular.
Mas o Espírito Santo não, ele nos empurra, como diz São Paulo, ele nos impele, ele nos faz estender a mão àqueles que precisam. Então esta é a festa que a gente tem que olhar agora, e eu encerro lembrando uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, como nós vamos rezar no credo, é Deus com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo estava lá na criação, conforme narra o livro do Gênesis. O Espírito Santo não é propriedade de ninguém. Porque infelizmente às vezes tem pessoas que acham que o Espírito Santo é da renovação carismática. Não, a renovação carismática é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é da renovação. O Espírito Santo é da igreja. O Espírito Santo é de todos nós. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, como eu disse, é a terceira pessoa da Trindade Santa. E nós não podemos perder de vista isso. Porque senão a gente vai achar que quem tem que invocar o Espírito Santo é só o pessoal do grupo de oração. Qualquer coisa que tenha que envolva o Espírito Santo, manda o pessoal da renovação fazer. Não, todos nós. Porque Ele é Deus com o Pai e com o Filho. E com o Pai e com o Filho, Ele reina por todos os séculos. Amém.